Dando continuidade à entrevista especial agora com o Tiago. Tiago, conta pra gente como era a tua vida antes da fazenda. Olha, Maria, minha vida era bem difícil. Não cheguei a morar na rua, mas por pouco tempo, assim, de 10 dias mais ou menos, eu fiquei de uma casa a outra, onde eram pessoas fumando, uso da droga. E aí minha família já não me quis mais, minha esposa também já não me quis mais em casa. Onde uma vez eu fiquei sabendo da Fazenda Esperança e não tive... Onde você ficou sabendo? Na cidade mesmo, em Mirassol, através de uma voluntária da Igreja Católica. E não tive coragem não tive aquela força para poder vir. Onde eu tive um amigo que acabou falecendo com câncer, onde eu morava com ele, cheguei um dia a morar até debaixo de uma ponte lá na minha cidade. E nisso, com pouco tempo agora, eu fiquei sabendo da Fazenda novamente, como Deus criou esse caminho. E aí, tô aqui, tô caminhando para os meus 5 meses na casa. E foi uma vida bem difícil lá. O que você esperava, o que você imaginava que fosse a Fazenda quando você ouviu pela primeira vez? E o que você encontrou quando você chegou? Olha, como eu tenho um amigo que já é de dentro da própria Igreja Católica, que cozinha nos eventos, nos acampamentos, ele me instruiu bastante sobre a Fazenda. Como que era vivido na Fazenda, como que era a vida na Fazenda. E eu, por si, assim, enxerguei muita coisa que ele me passou e eu estou vivenciando hoje. Que é aprender a amar o meu próximo verdadeiramente, assim, e me lançar ajudando o meu irmão. Uma coisa que lá fora a gente fazia em troca de alguma coisa, aqui a gente faz por amor mesmo. E como está sendo para você? Nossa, para mim está sendo maravilhoso. Você já rezava o terço lá fora? Olha, eu fiquei 4 anos, uma época, por causa de uma namorada, fiquei 4 anos na Igreja Católica. Aí depois passei... Por causa da namorada? Um pouco por causa dela. E uma época eu passei em outra clínica e era de uma outra denominação, era da Igreja Evangélica. Então aqui eu estou aprendendo como rezar o terço, como se abrir verdadeiramente e reconhecer, que nem a gente esses dias foi falado sobre o amor sobrenatural, que é o amor divino. Então isso aí eu estou totalmente aprendendo, estou saindo daquele meu mundo e me lançando para outro, assim, aprendendo essa vida verdadeiramente, o amor de Deus. Ontem nós tivemos 7 anos da Fazenda. 7 anos. E você estava lá na cozinha ajudando as senhoras. Como foi esse dia para você? Olha, porque os outros estavam aqui, né? Recebendo os convidados. E para você? É que nem o nosso voluntário, nosso coordenador sempre fala. A gente tem que sair daquele nosso comodismo um pouco. É uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, que é a parte da culinária, sempre gostei. Então eu tô cada dia mais me aperfeiçoando nessa parte de me lançar, como é falado, pregado aqui dentro na Fazenda, de amar, porque eu gosto, então eu vi a alegria de todo mundo, na hora das pessoas se comer, na hora dos cantos, na hora da homilia, então para mim é gratificante demais estar ali. Conta uma experiência concreta que você tenha vivido, não só ontem, qualquer dia, concreta com os teus irmãos e que tenha batido forte em você. Olha, a palavra quando eu cheguei na Fazenda era compreender o bem. E aqui sempre a gente tem aquelas desavenças um pouquinho. Cada um vem de um lugar diferente. Totalmente tem uma cabeça diferente uma da outra. E nisso um dia eu estava no terço e Deus, eu sempre busco ter essa presença mesmo, essa dedicação de abraçar o Espírito Santo mesmo e ter aquela comunhão. E nisso eu estava lendo um livro e eu vi que um irmão estava bem aflito. E Deus colocou uma palavra no meu coração para falar para ele uma hora. E eu não tinha muita intimidade com esse irmão. E aí nisso eu fui e falei uma palavra para ele a respeito do que ele ficava falando, pedindo para, eu quero o senhor dar a família dele de volta, orar pela família dele de volta. E aí eu falei para ele uma palavra, ele falou assim,
Deus te abençoe, obrigado. E nisso eu instruí ele a respeito de agradecer a mais pela família que Deus deu para ele. E nisso eu fui criando um vínculo com aquele irmão. E nisso foi cada dia mais aumentando esse amor entre eu e ele aqui. Então tudo que ele faz, ele é mais de idade que eu, então ele me ajuda e eu ajudo ele. Então eu vivi essa palavra de compreender o bem, que é compreender o amor de Deus e guardar para mim e levar isso para o meu próximo. A tua família, como é que ficou depois que você veio para a fazenda? Maria, a minha família, um dia eu tive um sonho que minha mãe falava assim, não precisa pedir perdão, a mãe já te perdoou. E no dia que eu cheguei aqui, minha mãe chegou na minha primeira visita agora, dos 3 meses. Aí eu falei, mãe, eu te amo, me perdoa. Ela falou assim, não precisa pedir perdão, a mãe já te perdoou. E para mim foi uma alegria imensa, sabe? Que eu vejo que não precisa agora eu pedir nada, que minha mãe sempre liga perguntando de mim. Então tá sendo, nossa, tá sendo maravilhoso para mim essa nova vida, assim, novo giro de chave na minha vida. Giro de chave. Dando uma nova partida. Uma nova partida. Então isso para mim tá sendo maravilhoso, tá sendo muito bom. As pessoas que teve uma convivência na mesma drogadição que a gente teve, só que ver o amor deles aqui conosco, aqueles que eram jogados, você vê que as pessoas que vêm da rua, que vêm os voluntários, eles não têm uma visão da gente lá fora, no mundo da droga. Muitas pessoas julgam, mas tem muitas pessoas que vê nós com um olhar divino, né? Um amor de Deus mesmo, e nos ajudam muito aqui. Graças a Deus, né? Obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da Esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da Esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Estamos dando continuidade às nossas entrevistas aqui em Poconé, no Mato Grosso, agora com o Fábio, que vai contar um pouquinho pra gente, Fábio, como era a tua vida antes da fazenda. Bom, a minha vida de adolescência, na minha adolescência eu tive uma vida boa. Depois dos meus 20 anos ou 19 anos, eu creio que eu comecei a fazer uso
de droga, né? Drogas que eram proibidas. Mas antes até das drogas proibidas veio o álcool, a cerveja. Foi a minha primeira droga em consumo, que eu não... Provavelmente eu sou um alcoólatra. E eu não sabia disso, mas era um mundo que eu trabalhava e conseguia me manter, ou manter o meu vício. Com o passar dos anos, eu já não conseguia mais... Eu trabalhava menos e adquiria sempre... Eu estava em processo de uso maior. Então reverteu a situação. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhava e tinha pouco uso de droga, mas com o passar dos anos eu usava mais do que eu trabalhava até. Isso acaba acontecendo, né? E passei depois de uma decepção de vida, alguma coisa assim, eu passei a roubar. Acho que eu fiz alguns furtos na cidade que eu morava, né? Fui confesso da parte da justiça, paguei minha pena. Busquei recuperação por conta própria numa clínica de Rondonópolis, Divina Providência, e depois de uns 10 anos de novo, dentro de algumas recaídas, eu passei a morar na rua, né? Quanto tempo morando na rua? Eu fiquei pouco tempo, uns 4 meses mais ou menos. Pouco tempo? 4 meses é muita coisa. Daí, graças ao Grupo GEV, a uma pessoa que se chama Benedito Fernando. Ele foi o primeiro ex dessa fazenda aqui de Poconé. GEV de onde? Ah, conheci o Benedito. Isso, ele é de Cuiabá. E num dia desses eu estava sem comida, eu sempre tenho facilidade de arrumar trabalho. Então eu fui para frente do mercado de Cuiabá para pedir pão. Mas eu tenho dificuldade em pedir, assim, eu tenho muito tímido. Até para dar, né, entrevistas, as coisas, eu sou muito tímido. Mas ali ele me viu e ele veio conversar comigo, assim, ele disse que viu alguma coisa em mim, né? Ele viu Jesus ali, abandonado. Aí ele me ofereceu ajuda, ele perguntou se eu queria alguma coisa. Eu falei assim, se eu estava disposto a algo mais. Eu falei que eu tinha feito uma oração, um pedido para Deus, né, que era para que Deus não me deixasse morrer daquele jeito, né, que Ele não permitisse a minha morte daquela situação, por causa da minha família. Claro que em primeiro lugar pela minha vida, mas pela tristeza que ia ficar pelas pessoas que eu amava. E aí ele me apresentou a fazenda. E você aceitou logo ou relutou um pouquinho ainda? Eu aceitei logo o tratamento, mas eu tinha algumas pendências para resolver, então para mim vir para a fazenda, acho que levou uns 30 dias, mais ou menos. E nesse decorrer de 30 dias foi uma luta para mim entrar, para mim chegar aqui. Não porque a vaga estava garantida, mas recaídas mais fortes e também a dificuldade em falar com ele. Mas Deus, ele sempre colocava a pessoa certa no lugar, na hora certa, sabe? De eu não pedir telefone emprestado para tentar falar com ele no meio dos lugares onde eu já tinha Você passado. tinha o número dele marcado ou você gravou na cabeça? Ah, ele marcou o número dele num papel da compra. Ele me comprou aquilo que eu pedi para ele, um pão. Eu acredito que ele gastou bem mais que um pão. Aí ele me trouxe o alimento, as coisas que ele escolheu dentro do mercado para me dar. E aí ele marcou o número nas costas do papel do mercado e eu guardei esse papel. Ele falou, bom, se você realmente quer se tratar, você vai guardar esse número. E o mais incrível, assim, que é coisa de Deus, é que quem pediu para ele ir lá no mercado foi a esposa dele, né? Que ele tinha feito compra um dia antes nesse mercado e através de uma cebola que ele tinha esquecido de comprar, a esposa dele pediu para ele retornar ao mercado para comprar uma cebola. Ele falou, mas amor, é só uma cebola, fica sem cebola o peixe. E ela disse, não, vai lá e compra. Aí quando ele chegou no mercado, ele disse, puxa, não é a cebola. Era você. Era eu. E hoje eu sou muito, eu segui muito na vida sozinho, sabe? Mas aqui na fazenda eu encontrei um amor diferente, sabe?
um amor, um acolhimento. E eu tô com 4 meses, mas eu ainda acredito que, assim, eu sempre digo assim, 1 ano para mim é pouco. É contagiante, né? O amor da fazenda é contagiante. É uma história muito bonita. Hoje a gente está com o Frei Hans, né? Fazendo uma visita à senhora. A senhora está no céu. Você, Maria do Carmo, né? Aqui conosco. Uma alegria muito grande, porque cada dia que a gente passa aqui dentro é uma experiência única. E impulsiona a convivência e com cada acolhido, ela impulsiona a gente a permanecer. Ontem nós tivemos a festa, né, de 7 anos da Fazenda. Como foi aquela festa para você? A festa da Fazenda de 7 anos. Nossa, todos os voluntários, os doadores e envolvidos em um só objetivo. Antes, né? Eu sei que antes da festa tem toda uma preparação. Como foi? Olha, organizar tudo, eu nunca tive essa experiência de organizar, de trabalhar, mas todos nós trabalhamos assim com amor para deixar tudo preparado, bonito, pintado, limpo, para receber os convidados. E eu falo a verdade, assim, eu tenho muita dificuldade nessa questão de convívio, né? Mas depois que a festa, assim, quando chegou o dia da festa, que a gente vê que aquilo tudo, o amor, a união de todo mundo, a alegria de todo mundo, isso me leva... são experiências únicas que a gente vai passando aqui dentro. Ontem à noite chegou mais um Jesus, né? Como está sendo? Receber esse Jesus fora de hora. Sim. Olha, receber a cada um que dá o sim, para nós que somos acolhidos, para nós é uma alegria. Porque a gente se vê, né? A gente se vê quando a gente chega. E o que nós poderemos passar para ele é um pouco da experiência dessa caminhada que a gente tem até hoje, né? E levar sempre a pessoa que chega, as pessoas com mais tempo de caminhada, que tem mais experiência, para que ele tome cada dia, né? Para que ele persevere nesse ano que eu acredito muito que nos leva a melhorar assim, a nossa maneira de viver. É um novo estilo de vida, né? Com certeza. É para levar isso para o resto da vida agora, né? E antes, você tinha o hábito de rezar? Ou só naquela hora que você estava no desespero, você falava, meu Deus, me tira dessa, me dá uma outra chance, ajuda a mudar de vida? Não tinha o hábito de rezar diariamente. Por eu levar a vida, o meu trabalho era em construção civil, então eu mudava muito de lugar, mudava muito de cidade, de companhias, de influências. E afastado de Deus, eu acabava sempre me esquecendo do agradecimento, da gratidão. Como está sendo aqui dentro? Rezar todos os dias? Eu acredito que para mim deixar a minha dependência, as minhas dificuldades, eu entendi que tirar aquilo que eu gostava, o que eu acreditava que era bom, trocar isso pelo que é bom de verdade, que é algo melhor. E, para minha opinião, é Deus, é Jesus Cristo. Nós, na parte espiritual, nós temos uma palavra todos os dias para viver, né? E nós temos que fazer um ato concreto da palavra. Conta um para a gente, com começo, meio e fim, que te marcou profundamente. Uma experiência. Uma experiência que me marcou. Não precisa ser uma grande, uma experiência. Quando, assim, a palavra, acredito eu que é dar de graça aquilo que você recebe de graça. Uhum. Quando eu cheguei aqui na fazenda, só tinha uma muda de roupa, né? Hoje eu tenho mais roupas e há poucos dias atrás, assim, chegou
a gente está passando agora aqui em Poconé, que é um lugar quente, a gente está passando por um período de frio. Né? Deu uma refrescada. E o que eu tenho, assim, que é um casaco que é muito bom, assim, que eu digo, é do governo, é do estado, mas é muito bom. Mas eu tinha ganhado um outro casaco também. E eu pude passar fazer a experiência de passar para outra pessoa que precisava. Desapego, a gente chama. Sim. Aqui a gente não costuma. O passar para o outro aquilo que o outro precisa em momentos. A gente não tem como ver a pessoa com necessidade de alguma coisa e deixar de ajudar. É o que começa a cativar a gente. E você fez isso alguma vez já? Sim. E como foi? A sensação de alegria por ver a alegria na outra pessoa, né? Uma sensação de, não é de dever cumprido, mas pela felicidade do outro. Qual foi melhor? Você dar o que você tinha ou você receber o que você não tinha? O melhor é dar, é entregar para o outro aquilo. A sensação é muito melhor, muito melhor. Obrigada. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da Esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da Esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Nosso entrevistado de agora, no Entrevista Especial, é o Felipe. Felipe, conta pra gente como foi, né, a tua vida antes da Fazenda. Então, eu nasci assim, fui criado até por pessoas bem centradas, que me ensinaram muitas coisas boas, mas eu tive muita liberdade muito cedo. Então eu comecei a conhecer as coisas erradas, né? As desilusões do mundo. Até fui casado com a primeira mulher por 9 anos. Eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos agora em agosto. Nossa! Então, aí quando eu estava com a mulher, o começo, os 2 anos de casamento, foi quando a minha filha já entrou em geração. E o que aconteceu? Que eu comecei a conhecer a droga nesse tempo. Bem novo já também, 16 para 17 anos.
E eu tive muita dificuldade, porque eu tentei várias vezes, já tentei em outras clínicas também, e de repente, um certo dia, uma pessoa me apresentou a fazenda, que era o Fábio, que morava na minha... Mas antes disso, quais foram as dificuldades que você A passou? minha dificuldade é que eu tentei me recuperar em outras clínicas e não consegui. Você trabalhava para sobreviver, para sustentar a tua família? Eu trabalhava com o meu sogro, trabalhava de servente, ajudava ele em muitas coisas, pintura. Só que quando eu pegava dinheiro, depois que eu conhecia a droga pela primeira vez, eu trabalhava em prol da droga. Eu deixava meus afazeres em casa, a minha mulher a desejar em casa, então até que ela não aguentou mais, me deixou mesmo. Então daí em diante veio a dificuldade e a batalha contra as drogas só crescendo, até que me apresentaram a Fazenda da Esperança. Eu conheci a Fazenda da Esperança, passei aqui mesmo na Fazenda na Senhora das Graças, em Poconé. Fiquei algum tempo, no tempo de 6 meses, achei que já estava bem e retornei para casa. Recaí, aí conheci a Fazenda de Campo Verde, onde me apresentaram a Fazenda de Campo Verde. Fui para lá, fiquei 10 meses. E eu sempre tive assim, uma dificuldade de convivência. A dificuldade de convivência é o que mais me pegou. Mas então aconteceu até um fato, meu irmãozinho e eu tivemos uma discussão, mas um dia após essa discussão ele veio me pedir desculpas. E eu, com o coração fechado, não queria saber de desculpas nem nada, não dei muito ouvidos a ele. Então isso me levou a como eu posso dizer, a uma discussão que rolou quase física, em um futebol que a gente estava. Sempre o futebol? Sempre o futebol. Aí o que acontece? Aí eu fui até convidado a fazer uma experiência em casa por causa disso, só que eu já tinha conhecido muitas coisas na fazenda, muito. E até que eu me retornei para lá, fiquei o tempo e vim terminar aqui na fazenda aqui de Poconé. Tive a graça, já conheci o Paulo, que é o cara que está me ajudando pra caramba aqui, muito mesmo. Agradeço ao Paulo, ao Marcelo, a Meire. Então, eu terminei agora sexta-feira, eu concluí meu ano. E uma palavra que eu vim carregando depois desse fato que aconteceu com esse rapaz foi: é preciso que eu me diminua para que o outro cresça. Então, eu comecei a entender realmente que uma palavra tem um significado bom se a gente começar a deixar ela entrar no coração e começar a viver a palavra. Porque depois que eu comecei, porque eu sempre fui uma pessoa assim que foi muito soberbo, uma pessoa que sempre quis o que é meu, não divido com ninguém, eu sei fazer sozinho e vai dar tudo certo. Isso aí eu me quebrei muito, foi quando eu comecei a realmente dar passo na fazenda. E entender que eu preciso do meu irmão para que eu consiga ser mais feliz. Porque sozinho eu posso até ter uma breve felicidade, mas só que com o meu irmão, com o meu próximo, me ajudando, eu ajudando ele, nós rimos junto, se ajudamos junto e ficamos felizes, todo mundo junto, não apenas só um. Então eu comecei a ver essa diferença realmente quando eu comecei a mudar esse meu homem velho. Comecei a deixar ele mais de canto e começar a viver realmente a palavra, vivendo junto com o meu próximo. Então isso aí me ajudou muito aqui na fazenda. Essa experiência que você contou primeiro não foi lá muito boa, mas não, você sim. tem uma legal, concreta, que tenha te marcado aqui dentro ou lá mesmo? Assim, lá mesmo tem um irmãozinho que chegou ele estava com 2 meses na fazenda e ele tinha muita dificuldade também com convivência por ele ter saído da rua. Aí ele chegou lá e alguns dos irmãos novos que também tinham, eles não queriam muito assim estar perto, ajudar e tal. E eu, como eu já fui muito seguro com as minhas coisas, eu tinha aprendido com aquela palavra, comecei a colocá-la em prática. Coloquei as minhas coisas muito em comum para ele. Então, as roupas que eu gostava, eu comecei a desapegar de umas coisas que eu tinha, comecei até a ajudar o irmão a lavar uma roupa, alguma coisa, comecei a dar algumas palavras para ele, na qual eu tinha passado pelaquela dificuldade, mas graças à palavra que eu lia, que eu via todo dia no quadro,
eu comecei a treinar e comecei a falar para ele, rapaz, todo dia vai ter uma palavra no quadro. Você começa, comecei a ajudar ele. Aí aqui mesmo tem um menino que tem bastante dificuldade com a leitura, até escrevi carta para ele, estou ensinando ele a rezar o terço, ele está até ali, comecei a ensinar ele a rezar o terço e ele está feliz. Então isso aí são coisas que me edificam cada dia mais. O que te ajudou mais aqui dentro? O trabalho, a convivência ou a espiritualidade? O que me ajuda mais, até como pessoa mesmo, como ser humano, a convivência, que eu sou uma pessoa que fui muito difícil de convivência. Hoje eu já posso dizer que não é mais, mas eu trabalhei muito a minha convivência e hoje, graças a Deus, não tenho atrito com ninguém aqui, é muito pelo contrário, eu tenho muitas pessoas aqui que eu posso até chamar que são meus amigos realmente. E a espiritualidade? A espiritualidade aqui é uma coisa que é tremenda, é uma coisa que eu gosto demais, porque tem ali dentro, temos uma capela aqui onde temos 2 missas por semana. Então, na nossa adoração, nossa, é uma coisa maravilhosa demais, é uma coisa que realmente inspira muita gente, às vezes tem pessoas de fora e faz adoração com a gente, mas a espiritualidade minha melhorou muito, muito, muito mesmo como pessoa, como ser humano. Que dia é a adoração aqui? No sábado. Como todas as fazendas, como todas então. as fazendas, no sábado. É bom, realmente é uma coisa que muita gente eu mesmo não vejo a hora de chegar o sábado para ter adoração, porque é uma coisa que inspira, renova, né? A cada momento renova a gente para a semana toda aqui. É uma coisa que é muito legal, muito boa. Obrigada. Então nós vamos começar agora essa entrevista com uma pessoa chamada Santos. Olha que bonito. Santos, conta pra gente como era a tua vida antes da fazenda. Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei, né, para poder consumir o próprio. Não foi o uso de crime, né? Sempre a droga que eu consumia, sempre eu trabalhava para consumi-la, mas... Você começou a usar quando? Com quantos anos? A primeira droga sempre é o cigarro, né? A bebida. Aí foi com 14 anos o primeiro cigarro. Na escola? Na escola, os amigos influenciando, né? Aí pra gente ficar sempre junto com a galera que era, vamos dizer, o legal, você tem que estar ali junto com a galera. Então você sempre fica aquela. Aí vai na balada, você começa a fumar somente quando vai numa festa. Aí dessa festa começa a passar a fumar só à noite. Aí assim vai virando um hábito. Quando você menos espera, você já está consumindo a maconha. Aí já vai um lança-perfume. Aí foi aonde eu encontrei a mulher das drogas, que foi a cocaína. Mulher das drogas? A mulher das drogas. Essa eu nunca tinha escutado. A paixão da minha vida. Oxe. Foi ela que me destruiu bastante. Eu nesse corpo aqui, eu já cheguei a pesar até 74 quilos, né? Me arregaçou bastante, me conduziu ao fim, né? Mas aí eu consegui sair dela, só sem precisar da fazenda, mas aí eu achei que eu precisava, tirei ela, mas eu precisava de alguma coisa na minha cabeça, eu achava que eu tinha que ter alguma coisa para me levar, preencher a vaga dela. Aí eu preenchi com álcool. Foi a hora que eu me entreguei ao álcool, usei ele sem moderação alguma, né? Aí foi vindo, foi atrapalhando relacionamentos, né? Não fui assim uma pessoa casada, mas emaseada, né? Com algumas mulheres e sempre nisso... Algumas? Algumas. Quantas? 4. Aí, desse aí, sempre o motivo, o álcool, sempre teve um problema, né? Que começa com uma alegria e sempre acaba com uma discussão, né? E assim foi indo até que o vaso se quebra de vez e a gente não consegue mais passar. E eu, como agora é a 3ª vez que eu estou passando aqui pela fazenda, mas não completei ano algum. Eu saía a primeira vez foi com 5 meses, a segunda foi com 6 e agora já estou com 8 meses. Pretendo dessa vez cumprir a meta que são os 12 meses, né? Por que você recaiu depois que saiu da fazenda? A primeira vez,
quando eu entrei, foi mais ou menos meu pai, minha mãe, sempre forçando, né? Então eu falei, não, eu vou. Peguei e fui. E nessa, aí fiquei 5 meses. Aí nessa de 5 meses, o meu pai faleceu, com uns 2 meses, 3 meses depois que eu voltei para a rua, né, para minha casa. Aí meu pai faleceu, aí eu me afundei. Perdi todo o alicerce, aí só procurava bebida, só me distraía. Aí conversei com a minha mãe, a minha irmã, aí ela pegou, falou assim, ó, vamos voltar para a fazenda? Eu falei, vamos. Aí fiquei 6 meses. Aí, por força do destino, por obra divina, Deus foi e levou minha mãe também. Eu pensei nisso antes de você falar, mas eu pensei não. E era? E era. Aí eu já estava começando já a dar os passos como eu estava dando, como se fosse um carro V8 desgovernado, bebendo, e eu sabia aonde eu ia chegar, né? Aí, no entanto, eu conversei com a minha irmã, falei assim, e aí, eu acho que eu vou parar onde eu cheguei das outras vezes, no fundo do poço do álcool. Aí ela falou assim, não, o que você está querendo fazer? Eu falei, oh, vamos voltar para a fazenda? Aí ela falou, amanhã cedo eu passo a tua casa e te pego. Aí estamos aqui até hoje, graças a minha irmã que me ajudou, que me ajuda sempre, as minhas irmãs, né? E estamos firmes, pretendo sair daqui um tempo e ver o que Deus tem no caminho, né? Nossa, Santos, eu nem sei o que te falar agora. Dói, né? Perder pai e mãe assim rápido, é. Conta pra gente uma experiência concreta, não interessa em que período da fazenda que você teve, que tenha te marcado. Aqui? É, na fazenda, mas na fazenda, ou lá fora mesmo, tanto faz, mas concreta, de que você, depois que você conheceu a palavra e que você viveu. O que eu vivi foi a chegada daquele irmão ali de Rosa. Ele chegou bem aflito, né, pela mesma situação que eu passei, discussão com a mulher por causa de bebida, e ele chegou assim perturbado, querendo ficar, mas querendo resolver lá fora a situação dele. Aí ele querendo sair, querendo ficar, querendo sair, eu falei assim, meu irmão, deixa Deus agir, não pensa lá fora, pensa aqui dentro. Aí ele falou assim, mas como você sabe disso? Eu falei assim, porque eu passei por essa mesma situação há outras vezes que eu passei aqui, e eu tentei arrumar lá fora e tentei ficar aqui dentro, não teve jeito. Não deu certo. Então, eu vivi aqui para poder, quando estiver pronto, vou tentar arrumar lá fora, encaminhando com Deus. E como foi a festa? Eu sei que a preparação não deve ter sido muito fácil, né? Ó, correria, né? Foi aí uma, 2 semanas aí que a gente está nessa batida para poder arrumar aqui e deixar perfeito, né? Porque, como todo mundo fala, é a nossa casa, né? E quando a gente vai fazer uma festa, a gente quer dar o nosso melhor para todo mundo que está vindo, né? E adorei ver todo mundo. Você tem hora que você sai de cena e olha assim, aí você vê ao redor assim, todo mundo rindo, alegre, né? Você vê todo mundo sendo bem tratado. Aí a gente tem essa alegria em ver que tudo deu certo, o trabalho valeu a pena, a mão calejada valeu tudo. Cada suor, cada discussão que tem hora que a gente está no trabalho, aqui como são muitos homens, então homem com homem, sempre tem uma discussãozinha, mas fica por aquilo mesmo. Aí Deus age no meio, um pede perdão para o outro, abraça e toca a vida de novo. Das outras vezes que você esteve na fazenda, você conheceu o Frei? O Frei não, é a primeira vez que eu tenho. E como está sendo ver o Freizinho ali? Foi uma presença assim, igual como fomos para Campo Verde, né? A primeira vez que eu vi ele estava sentado naquela poltrona, foi sábado, né? Antes de ontem. Aí eu olhei assim e falei, nossa, estou vendo ele pessoalmente agora. Só via ele ali pela televisão, né?
você sempre mostrando ele. Aí eu olhei e falei, rapaz, e ontem eu tive certeza, né, que ele é um cara muito culto. O que ele falou ontem aqui, como falou lá em Campo Verde também, adorei aquilo, entendeu? Deu para ver que um homem assim centrado no que ele quer e no que ele faz, né? Inspire-se nisso. Isso. Né? Amém. Obrigada, Santos. Obrigado. Encerrando nossa visita a Poconé, Mato Grosso, apresentamos mais essas experiências marcantes de nossos acolhidos e esperamos que você tenha sido tocado e possa nos ajudar a continuar esse trabalho. Seja um embaixador da esperança, ligue ou acesse o nosso portal. Na semana que vem, voltaremos com mais um programa Entrevista Especial. Até lá, se Deus quiser. Tchau!